Bom dia! Hoje, galera, a gente vai fazer uma revisão sobre aquelas questões, né, aquelas 4 questões deixadas na última aula, e também comentar um pouco aquele texto, né, sobre lazer e as relações de trabalho e consumo. E também comunicar a vocês que na próxima semana a gente vai fazer uma atividade avaliativa, uma prova parcial, então não percam a aula. Vamos lá! Os programas de lazer e o trabalho, como isso tem acontecido? Então, trabalho e lazer tem sido tem sido duas grandes instituições da nossa sociedade que que ganhou muita importância e é essencial para as nossas vidas, pois as formas de trabalho e de lazer elas têm influenciado diretamente nas organizações sociais da família, da pessoa e também no estilo de vida. Isso por causa da divisão social do trabalho, né? A gente percebe que o trabalho ao longo do tempo tem ocupado um espaço significativo no tempo de cada um de nós e que a gente tem temos relegado o tempo para o lazer, temos deixado ele de lado. E duas instituições, dois públicos são essenciais nessa divisão social do trabalho. São os trabalhadores urbanos, né, a civilização industrial e urbana, e as sociedades rurais, né, os trabalhadores rurais. Então, esses dois públicos eles se diferenciam bastante do seu modo de vida e nas suas formas de trabalho e também nas suas formas de lazer. A gente percebe que o trabalhador urbano, por exemplo, tem uma jornada de trabalho específica e o trabalhador rural ele não cumpre essa jornada de trabalho semanal de forma tão rigorosa. Excedem os limites que a lei impõe de forma muito significante. Então, essa divisão social do trabalho, as civilizações, a classe trabalhadora urbana e rural, né, e a evolução tecnológica trouxe um cenário de mudanças gigantesco na vida dessas pessoas. E isso tem afetado diretamente o estilo de vida familiar de cada um desses trabalhadores, pois as relações de trabalho mudaram, as relações familiares mudaram, as relações religiosas, políticas e sociais mudaram ao longo do tempo. E com isso também mudou a vida profissional de cada trabalhador. Ou seja, um certo período da história, um certo tempo, os trabalhadores urbanos tinham as suas jornadas de trabalho 10 horas, 11 horas, 12 horas por dia, sem um limite especificado por lei. Aos poucos foram se organizando em associações, em sindicatos e conseguiram várias grandes vitórias, como por exemplo a carga horária de trabalho de 40 horas semanais, né? Algumas profissões 30 horas, outros trabalhadores 44 horas. Então, isso foi um grande ganho, uma grande conquista. Assim também como mudou a vida profissional do trabalhador rural, né? Que antes tinha um trabalho extremamente artesanal, uma agricultura de subsistência, né? E com o avanço tecnológico, esse trabalhador começou a produzir mais, a produzir bem e também a ter uma melhor qualidade de vida, também em virtude das políticas públicas desenvolvidas no nosso país. E o lazer dessas comunidades também foram afetados, tanto da comunidade rural como da comunidade urbana. As formas de lazer são diferentes, se modificaram ao longo do tempo e continuam se modificando, e isso afeta diretamente a vida dessas pessoas de duas formas. Primeiro, carga horária de trabalho, né? Como eu já falei. Hoje, comumente a jornada de trabalho gira em torno de 8 horas por dia para o trabalhador urbano e o trabalhador rural, que tinha um trabalho artesanal, uma agricultura muito voltada para a subsistência, né? Com o passar do tempo, começou a produzir mais, a produzir melhor, a produzir mais rápido, produtos com melhor qualidade, né? E também tem uma jornada de trabalho exaustiva, que muitas vezes começa com o raiar do sol e termina ao escurecer, não obedecendo um relógio, né, de trabalho. Um relógio que a gente determina como a nossa carga horária de trabalho, diária. E esse estilo de vida tem afetado as pessoas em alguns setores. Por exemplo, nos ritos familiares, nos valores familiares, nos ritos domésticos, na prática religiosa, nas tradições de cada grupo.
Como eu falava, o lazer mudou ao longo do tempo. Como é que surge o lazer para a classe trabalhadora urbana com a civilização industrial? Devido à necessidade do trabalhador em descansar. Então, as grandes empresas, a indústria, criou o serviço social da indústria, que era para dar assistência de saúde e lazer ao trabalhador. O serviço social do comércio, né, o comércio com o SESC. As empresas criaram associações, clubes próprios da empresa e alguns exemplos, as AABBs, né, as antigas, e ainda funcionam algumas associações atléticas do Banco do Brasil. Um outro exemplo, o Grifu, aqui na nossa cidade, né, Grêmio Recreativo dos Funcionários da Libra, dentre outras situações. Os centros sociais urbanos criados em muitas cidades, né, de médio porte, como Quixadá, Quixeramobim aqui próximo, dentre outras. Né? E para o trabalhador rural, qual era a forma de lazer? Sempre foram os festejos tradicionais, os festejos religiosos, as manifestações culturais e artísticas daquele povo, daquela comunidade. E isso vem mudando ao longo do tempo. Com a evolução tecnológica, alguns desses valores vêm deixando de existir. O encontro familiar vem ficando cada vez mais escasso. Então as formas de lazer, elas têm mudado. Mas o lazer ele tem uma coisa em comum nas duas. Há uma necessidade gigantesca de descanso, recuperação de energias para uma nova jornada semanal de trabalho. 2. O prazer, o lúdico, a brincadeira, a diversão, a necessidade nossa de ser humano disso. E o convívio humano com as pessoas, né? A socialização entre os grupos, entre a comunidade, entre a sociedade, entre as famílias. Então isso é essencial para o lazer, essas três coisinhas aí. Isso tem feito com que as pessoas busquem o lazer, mas de certa forma ainda está muito longe do ideal. E a gente vai quando a gente fala de jornada de trabalho e tempo versus tempo para o lazer. Eu perguntei para vocês, reduzir a jornada de trabalho significa aumentar o tempo de lazer? Assim, de imediato, a grande maioria de vocês, creio que ainda por falta de experiência ou por pouca observação da vida, né, responderam que sim. Responderam que sim. E a gente vai ver que alguns estudos, lá naquele nosso texto, naquela nossa apostila sobre as relações de trabalho e lazer, lazer e consumo, vocês vão perceber que isso é um pouco diferente. Somos nós. O homem tem uma rotina de trabalho. O homem é adulto, né? A gente tem uma rotina de trabalho que gira em torno de 8 horas por dia. A nossa rotina diária. Temos 24 horas no dia, a gente dorme 8, sobram 16. Dessas 16, 8 a gente está trabalhando. E as outras 8, o que é que nós fazemos? Descansamos? Né? As empresas geralmente nos dão 2 horas de almoço. E nessas 2 horas de almoço, o que nós fazemos? Será que nós temos um lazer? E quando saímos no final da tarde do trabalho, será que a gente busca um lazer? Então a gente percebe que nós temos um tempo dedicado ao trabalho, que são 8 horas diárias, e essa que é a nossa jornada de trabalho diária, né? 8 horas por dia, que geralmente vai dar uma carga horária de 40 horas por semana, ou 48 quando se trabalha até sábado à tarde, mas as leis trabalhistas elas condenam essa prática, né, de certa forma, e elas permitem uma jornada de até 44 horas semanais de trabalho. E a produtividade de hora extra. Gente, muitos sindicatos, muitas pessoas lutaram, brigaram para a redução da carga horária de trabalho para que ela chegasse a 8 horas. Mas ao mesmo tempo que ela chegou a 8 horas, ela permite que o trabalhador todos os dias trabalhe 2 horas extras. Ou seja, trabalhe 10 horas. Há uma certa contradição, né? Então, aqueles que fazem isso já abrem mão dessas 2 horas que seria para o tempo livre. E quando a gente está no tempo livre, o que é que nós fazemos? Os donos de casa, os pais e mães de famílias, têm seus afazeres domésticos. Muitos, quando chegam em casa, ainda tem uma casa para arrumar, filhos para cuidar, comida para fazer, roupa para lavar. E aí? Cadê o tempo do lazer? Nos finais de semana temos, e às vezes durante a semana, os nossos encontros religiosos, nossos cultos, as nossas missas, os encontros da igreja, as nossas reuniões políticas, de associação,
associação de bairro, de associação da comunidade, de associação esportiva, de alguma outra forma, a gente acaba ocupando esse nosso tempo livre com outras obrigações, né? Já que tendo o lazer como aquilo que nós fazemos no nosso tempo livre é desprendido de qualquer obrigação, de qualquer interesse. Só o único interesse que deve predominar é a questão do prazer, né? Então, assim, Demasi 2000, um dos autores daquele texto que vocês têm para estudar, traz a seguinte citação, que para nós aumentarmos o nosso tempo de lazer a partir da redução da jornada de trabalho, nós precisamos nos educar para isso, nos educar para o lazer. Porque o que tem acontecido, na verdade, é que quando as pessoas têm essa jornada de trabalho mais reduzida, elas buscam outras formas de ganhar dinheiro, de fazer uma renda, de ter uma outra renda, para melhorar a sua qualidade de vida. Vocês observam que alguns pais de vocês, alguns conhecidos, alguns familiares, trabalham manhã, tarde e noite. Outros trabalham de manhã num canto, à tarde no outro, e no final de semana ainda fazem outra coisa para ganhar dinheiro. Então, assim, nós não estamos educados ainda para o lazer, porque os mesmos estudos que dizem isso também demonstram que daquilo que nós fazemos, o lazer está no final da fila, é uma das nossas últimas opções, das nossas últimas prioridades, né? Então, assim, ainda há muito o que se fazer. Então, não significa dizer que reduzir a minha carga horária de trabalho, eu aumentei meu tempo de lazer. Porque geralmente a gente ocupa com outra coisa. Vou dar outro exemplo. Alguns sindicatos, alguns conselhos de classe brigaram há algum tempo, lutaram para reduzir a jornada de trabalho de 40 para 30 horas. E conseguiram. Mas o que foi que aconteceu na prática com o trabalhador? Ele buscou um emprego de 20 horas em um local e mais 20 horas em outro local. Para quê? Para aumentar a renda, para melhorar a qualidade de vida. Então não adiantou a luta pela redução da jornada de trabalho e nem melhorou o tempo de lazer dessas pessoas. Aliás, elas trabalham mais porque elas têm que se deslocar por mais tempo. Então, significa dizer que ainda há uma reflexão muito grande a ser feita, né, para que, consequentemente, a redução da nossa carga horária de trabalho implique na melhoria do nosso tempo de lazer. E isso, de fato, hoje não acontece. E para o adolescente? Nós vimos na última aula que, para o público masculino, quanto para o feminino, as opções de lazer estão basicamente relacionadas ao acesso à internet, a práticas esportivas e a assistir TV. Mas a lei garante esses direitos do lazer para toda a comunidade, inclusive para o adolescente. Vejamos o que diz. Alertando aqui que adolescente é aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos incompletos. Vejamos o que diz a lei. O artigo 6º da Constituição Federal, da nossa Constituição Federal, retrata, o lazer aparece como um dos direitos sociais do ser humano. Diz que é direito nosso ter lazer, um direito social. Essa mesma Constituição diz que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Aí eu pergunto, quais são as políticas públicas de lazer na nossa comunidade? A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz, outras convenções internacionais de trabalho também trazem o lazer como direito. Mas eu pergunto de novo, quais são as políticas de lazer voltadas para a criança, para o adolescente, para o adulto jovem, para o adulto, para o idoso? Será que tem? Ou será que não tem? E na nossa cidade, como fica? Um outro autor aí retrata que é preciso considerar o lazer como parte importante e primordial na fase da juventude, para que ele possa melhorar as suas relações sociais, para que ele possa desenvolver suas potencialidades, para que ele possa construir sua identidade, para que ele possa melhorar afetivamente as suas relações sociais. Então, o lazer é de extrema importância.
Aí eu venho uma pergunta. Será que no nosso município existem políticas públicas que possam promover o lazer para o adolescente? Aí eu trago aqui algumas imagens. As nossas praças públicas. A gente tem uma praça maravilhosa no Conjunto Esperança, que é um espaço de lazer para a criança muito bom. E para o adolescente? E para o jovem daquela comunidade? Para o adulto que trabalha todos os dias? Qual a opção de lazer que o poder público tem oferecido para essas pessoas, para o idoso? A pracinha central. A gente vê alguma coisa acontecendo ali? Ou é só apenas um espaço que está ali para que as pessoas vão lá, se sentem no banco e conversem, que também não deixa de ser uma opção de lazer, mas poderia ser melhorado, vocês concordam? O nosso açude, o nosso rio. Existe investimento, por exemplo, no lazer para o turismo? O carnaval e a Banartes é um exemplo de opções de lazer que o poder público dá de festas sociais. É bacana, é bom, o que só vale é a única interrogação com relação de onde vem o dinheiro público. As praças esportivas, o campo, o ginásio, as quadras nos distritos, os ginásios nos distritos, as quadras cobertas, os campos de futebol. São espaços próprios para o lazer. Mas para quem é esse lazer? É para a criança? É para o adulto? É para o adolescente? É para o idoso? É para o negro? É para a mulher? É para quem? Para qual classe social frequenta isso? Então a gente tem que refletir. Pois deveriam haver investimentos para o lazer físico e esportivo. Nós temos um potencial incrível com o nosso rio. Turístico também. O lazer intelectual, o lazer artístico, social, manual, como teatro, né? Uma escola de música, ou um grupo de leitura, rodas de conversa, várias outras políticas que poderiam ser criadas, voltadas para a juventude, para que esse tempo ocioso ele fosse ocupado, né? E que as pessoas participassem de forma voluntária. Não vou porque eu gosto de ir, vou porque eu quero ir, e não como uma obrigação. Então, às vezes, falta incentivo das políticas públicas de lazer para todas as classes da sociedade. Até tem para algumas, mas para as outras não tem. Tem para quem gosta de outra coisa, faz o quê? Né? Então, é bastante complexo. Aí eu pergunto, o lazer é para todos? Para todas as pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, de todas as raças? Né? O lazer tem investido em propaganda. Né? O setor privado tem investido nisso, tem feito vender o produto, e que só quem pode consumir é quem pode comprar. E aí são um exemplo de algumas opções de lazer, alguns ambientes em que as pessoas podem ir, devem ir, mas nem todas irão. Por quê? Porque nem todas têm acesso. Por quê? Porque as políticas de lazer, as práticas de lazer não são para todos, como a gente observa nesse texto aqui. O lazer ele se diferencia entre realidades sociais, entre grupos e camadas sociais. O lazer ele passa a ser um objeto de consumo rápido, né? Restrito àqueles que podem comprar. Como por exemplo, para encerrar, gente, eu trago essa outra citação. O lazer deveria ser um direito de todo cidadão e não apenas aqueles que possuem o privilégio de de participar, de poder pagar. Ok? Então, a nossa próxima aula, terça-feira, será uma avaliação. Vão cair os conteúdos sobre lazer, recreação e lazer, e também sobre capoeira. Até lá, fiquem com Deus, boa semana, boa aula, tudo de bom.